Olá, Olá, boa oi noite. Michele, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E contigo? Tudo bem. Queria perguntar para quem está aí assistindo, primeiro agradecer, boa noite, para saber se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, se estão conseguindo ver, Para mim aqui está ótimo. tá bom? Ai, que bom, boa noite, bastante gente entrando. Que legal. Muito bem, Mi. Primeiro quero aí te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje batendo esse papo de um assunto tão importante que é o planejamento de aposentadoria, o planejamento previdenciário. E queria pedir para você se apresentar um pouco, né? A gente tem público aí das duas páginas, né? E vou aproveitar para contar um pouquinho da minha história também. Eu trabalhei 25 anos no mercado financeiro, sou planejadora financeira há 3 anos, também sou consultora de investimentos, certificada pela CVM, e já atendo muitas famílias, há mais de 25 anos atendendo as famílias aí nas suas necessidades. E a ideia é a gente bater um papo descontraído, né? Trazer um pouco aí da tua experiência. Quero que você fale um pouquinho de você também, para a gente poder começar aí o assunto e tirar a dúvida das pessoas com relação tanto ao INSS e a como se planejar aí para aposentadoria. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos que vão entrando. Vamos colocando o coraçãozinho na tela. Manda aviãozinho para o pessoal que vocês conhecem, porque o assunto é extremamente importante, né? Eu sou advogada, especialista no direito previdenciário. Então, a gente vai vir aqui falar com vocês hoje sobre o planejamento previdenciário e sobre o planejamento financeiro. O quanto isso é importante hoje em nossas vidas, né? E eu agradeço imensamente o convite. Fiquei muito honrada quando você fez, porque os nossos trabalhos, eles estão conectados, né? Então, isso é Verdade. muito importante. Então, vou agradecendo ao pessoal que vai entrando. Vamos aí colocando o coraçãozinho na tela. E vamos começar a bater aí o nosso papo, porque é algo extremamente importantíssimo. Isso Vamos aí, lá. Mi. Vamos falar o que é o planejamento previdenciário? Nós fizemos uma enquete, né, Deise? E Fizemos assim, várias, né? o que me surpreendeu? A maioria das pessoas não sabem o que é o planejamento previdenciário, que foi uma das Verdade. perguntas. Então, estou aqui para esclarecer o que é o planejamento previdenciário para as pessoas. Eu vou tirar aquela associação de que a planejamento previdenciário é somente uma contagem de tempo para eu me aposentar. Então, hoje, vocês que estão aqui conosco vão sair daqui sabendo que planejamento previdenciário não é apenas uma contagem de tempo de aposentadoria. Porque se fosse, você iria lá no site do INSS e faria contagem. É muito além disso. E eu vou citar vários exemplos práticos para vocês aqui hoje, porque a cada dia que eu finalizo um planejamento previdenciário, eu vejo quanto é importante para aquele cliente, para aquele segurado. E o retorno que eles me dão, Deise, é sensacional. Todos falam assim, nossa, que surpresa boa que eu tô agora sabendo como eu vou lidar com tal situação. Eu não vou ter perdas financeiras. Isso que é muito importante. É Então, verdade, Mi. pode falar, Deise. Não, eu tô falando a verdade, né? Porque a maioria das pessoas acham que só tem que pensar no assunto previdência quando tiver na hora de aposentar, né? E aí que não dá certo. Lá na enquete a gente descobriu também que além das pessoas terem dúvidas do que se trata o planejamento previdenciário, a maioria das pessoas respondeu que sim, está se planejando para aposentadoria. Mas aí quando a gente perguntou, e você sabe quanto você tem que guardar de dinheiro para lá na frente ter aquela renda que você gostaria para aposentadoria? Incrível, mas a maioria falou não. E aí eu fiquei pensando, como é que será que essas pessoas que não sabem o valor que precisam guardar estão então se planejando para aposentadoria? Porque a aposentadoria não pode ser uma loteria. Eu vou guardar e lá na frente eu descubro.
né? Então, a ideia de trazer esse bate-papo hoje é da gente falar como a aposentadoria pública e privada, elas são importantes, igualmente importantes, né? A gente vai falar muito que não é só ser um CLT, contribuir para o INSS, ou um autônomo e fazer a sua contribuição lá como autônomo, mas também que quanto mais cedo você começar a se planejar, guardar dinheiro para sua aposentadoria, e eu até brinco, né? A maioria das pessoas fala assim, ai, Deise, eu preciso guardar um dinheiro para minha aposentadoria para completar o INSS. E eu falo que é o contrário, porque o INSS muito provavelmente não vai dar para pagar o seu padrão de vida. Você tem que contribuir para o INSS para complementar o dinheiro que você vai juntar lá na frente, né? Então, temos aí muito assunto para falar. Queria pedir para vocês, além dos coraçõezinhos também, colocarem as suas dúvidas. Vai ser um bate-papo. Por favor, quem tiver dúvida, façam perguntas que a gente vai estar aqui para responder. Aproveitem a oportunidade, né? Então, vamos lá. O que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, eu vou fazer um estudo de toda a vida contributiva da pessoa. Por quê? Porque o INSS ele vai se basear para ele conceder ou não o benefício da aposentadoria de acordo com as informações que estão lá no sistema do INSS, que nós chamamos de CNIS, que é o extrato previdenciário, esse nome estranho. Mas é lá onde vai constar as empresas que a pessoa trabalhou, quando ela entrou, quando ela saiu dessa empresa, os valores que ela contribuiu, para ver se realmente estão corretos. Então, qual que é a minha primeira visão? É verificar se essas informações, elas realmente estão corretas, tá? Se aquelas informações de data de entrada e data de saída da empresa estão corretas. Aí eu já vou falar uma coisa que acontece muito. As empresas, elas às vezes, elas deixam de informar a data da saída. E isso prejudica muito o segurado. Em qual momento? Na contagem do tempo. Para o INSS, quando não tem a data da saída, ele considera um dia de trabalho, Deise. Então, imagine... Pois é. Agora, imagina aquela pessoa que trabalhou 2, 3, 5 anos independente. Considerar um dia de trabalho? E quantas vezes você não deve ter ouvido assim, nossa, eu fui pedir a minha aposentadoria e não foi concedida, me negaram. Mas eu já tinha o tempo. Por que que isso aconteceu com ela? Provavelmente porque uma das informações estavam erradas lá naquele extrato previdenciário dela. E o INSS, ele não vai fazer questão de arrumar. Por mais que você junte a sua carteira de trabalho... faz tudo bonitinho, porque você tem que juntar a documentação, ele não vai ter o trabalho de verificar se está correto ou não. Tá? Ele vai verificar o que está no sistema dele, passou. Então, isso já é o primeiro passo. Onde nós temos muitos erros também. Muitas vezes, as empresas, elas descontam do funcionário aquele valor da contribuição, mas não repassa para o INSS. Isso é muito comum. E aí, o que que acontece? Aí a pessoa vai falar assim, nossa, achei minha aposentadoria um valor tão baixo, sempre contribuí com um valor mais alto. Por que isso? Pode ter acontecido esse erro. O empregador não ter realmente, o empregador não ter repassado o valor para o INSS. E quando isso acontece... O INSS, ou ele não vai considerar nenhum valor, ou ele vai considerar o valor de um salário mínimo. Então, já imaginou aquela pessoa que ela tinha um bom salário e a média dela ser de um salário mínimo? Isso vai prejudicar bastante também em cima disso. Então, o planejamento inicia-se aí. Eu vou verificar a vida dele toda, tá? Se tá todas as informações corretas. Então, a gente já começa a perceber que o planejamento previdenciário é para aquele empregado CLT. Também, entendeu? Também. Exatamente. Então, a gente envolve aí todos os contribuintes. Alguns acham que é só para quem é empregado CLT. Outros acham que é somente para o contribuinte individual, conhecido autônomo para nós, né? Então, mas será que é só para essas pessoas ou é para todo mundo que contribui para o INSS? É para todos que já contribuíram e continuam contribuindo.
Então, a minha primeira fase do meu planejamento é realmente identificar se há alguma inconsistência. Opa, ou há alguma inconsistência, vamos regularizar essa situação. Por isso... Antes de dar entrada na aposentadoria, né? Porque uma vez que você deu entrada, aí fica mais difícil. Olha a importância de fazer um planejamento, né? Exatamente, antes de dar entrada, e não também a pessoa se preocupar, tá faltando pouco tempo para eu me aposentar, então agora eu vou fazer o planejamento. Não, sabe por quê? Vamos imaginar que aquelas empresas deixaram de informar para o INSS, tanto a questão de valores, quanto a questão de data de entrada e saída. Eu vou precisar levar documentações para o INSS para comprovar que de fato eu trabalhei, para comprovar que de fato eu tinha aquele valor. Então, se você já se preocupar com antecedência, se você for preventivo, o que vai acontecer? A gente vai montar uma pastinha, nós vamos atrás da toda a documentação correta, então você tem tempo. Não correr o risco de uma empresa fechar, entendeu? Então, quanto antes você ter essa preocupação e você ter a visão, você saber fazer a leitura das suas contribuições junto ao INSS, pelo menos uma vez por ano, é sensacional, porque você vai estar sendo preventivo. Opa, tem alguma coisa errada? Eu já vou resolver. Então, essa é a nossa função antes de tudo. O que mais que nós podemos falar do planejamento? Após essa parte, eu vou verificar quanto tempo de contribuição aquela pessoa de fato tem. Nós tivemos aí a reforma da Previdência, certo? Isso. E com a reforma da Previdência, que se deu em novembro de 2019, nós tivemos muitas mudanças. Nós tivemos a mudança na forma de calcular e nós tivemos a mudança também nos requisitos. Tanto que, Deise, você deve ter percebido aí com seus clientes que quando começou aquela coisa, a Previdência vai mudar, vai vir a reforma... Todo mundo entrou em desespero. Todo mundo. É. E o que você trouxe, Michele, um ponto super importante. Imagina que a gente não sabe quantas reformas ainda virão, né? E o que aconteceu, muitas pessoas que antes de sair a reforma poderiam dar entrada na sua previdência privada, não deram porque faltava tempo, e pouco tempo. E às vezes esse pouco tempo que faltava era porque tinha alguma coisa irregular. E aí saiu todo mundo desesperado para corrigir, né? Além de corrigir, muitos saíram desesperados para se aposentar. Já pedi a minha aposentadoria porque eu não sei o que vai acontecer. Eu mesma, através do meu canal, do meu Instagram, do canal do YouTube, eu fui informando para as pessoas, falando, não se desesperem, façam o estudo primeiro. Porque assim, uma coisa que nós temos garantido... Aí eu vou até ser redundante, é o direito adquirido que nós temos, né? Ou seja, aquela pessoa que já tinha cumprido os requisitos para aposentadoria, mesmo vindo a reforma e ela não tinha pedido, ela não se prejudicava. Muito pelo contrário, ela passou a ter opções. Então é isso que eu quero mostrar também aqui. Eu vou até contar um caso agora. Eu tenho, meus clientes são preventivos, um deles veio, me procurou. Michele, eu quero que você faça o meu planejamento. Vamos ver se está tudo certo antes de eu entrar. Ótimo. Na hora que eu peguei para fazer, ele já podia requerer aposentadoria, ia ser concedida. Se ele tivesse ido sozinho no INSS, o INSS ia conceder a aposentadoria dele. Ele ia ficar feliz da vida, né? Opa, consegui a aposentadoria. Ocorre que... Com o planejamento, eu falei, você vai esperar mais 4 meses e você vai ganhar R$1.000 a mais. Por quê? Pois é. Por quê? Porque mas só que não era R$1.000 na primeira parcela, era R$1.000 a mais o resto da vida, né? Olha a importância de fazer uma boa análise, de contratar um especialista. Exatamente, Deise. Era R$1.000 a mais todo mês ali na parcela. Por causa de 4 contribuições. Exatamente. E você acha que o INSS ia falar para ele, espera mais um pouquinho, claro que não. Você vai ter uma regra melhor? E aí você vai falar, Michele, mas por que isso? Porque com a reforma nós tivemos regras de transição. Nós temos hoje no total 5. Então tem clientes que se encaixam antes reforma, depois reforma em 2, 3 regras. E eu vou analisar para ele qual é a melhor regra para ele.
Então, isso que é importante. Então, para você já ver a diferença de você realmente fazer o planejamento, de você se preocupar com isso. Ah, Michele, mas eu não tenho ainda tempo. Eu sei que ainda falta. Mesmo assim, é interessante eu fazer? Sim. E aí, vamos colocar mais um caso que eu acho que é super importante aqui. Hoje, né, desse um ano para cá, muitas pessoas perderam seus empregos. Perfeito? Sim. E aí, eles eram CLT, tinham um bom salário, e eu acredito que é o que acontece aí muito com seus clientes, e você vai contar um pouquinho pra gente depois. Eles ali estavam super tranquilos, perderam o emprego com bom salário, e chegam pra gente e falam, e agora? Eu preciso continuar contribuindo. Aí os seus clientes não chegaram para você e perguntaram, Deise, quanto que Sim. eu contribuo? O que eu devo fazer? Entendeu? E aí, às vezes, eles vão consultar um contador e o contador fala assim para eles: abre o MEI, Abre um entendeu? MEI, contribui com R$ 60. Ou se não, olha, contribui pelo salário mínimo, com a alíquota de 11%, né? E aí, Michele, aproveitando que você trouxe esse gancho, eu queria que você explicasse qual que é a diferença da pessoa quando, por exemplo, é um CLT a vida inteira, né? Que fez a contribuição como CLT. E aí, por algum motivo, ela perdeu o emprego, ou realmente ela virou um profissional liberal. E aí, existem dois tipos de contribuição que a pessoa pode fazer. A contribuição de 20%, né, sobre o salário mínimo ou sobre o teto, e a contribuição de 11%. E eu recebo muitos clientes, sim, que contribuem pelo mínimo de 11%, né? E aí, que impactos isso traz? Essa contribuição de 11%, que é menor, que ele vai gastar menos dinheiro, junta com o tempo de contribuição do CLT depois para ele se aposentar, né? Quais são as implicações? Explica para gente. Então, no planejamento, a gente faz essa análise também. Então vamos imaginar essa pessoa que perdeu o emprego e ela precisa continuar contribuindo para o INSS. Então, o que eu vou verificar para ela? Eu vou verificar qual é a média contributiva dela. Porque hoje o cálculo, ele é feito com a média de todas as suas contribuições de julho de 94 para frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar a média que ela já tem ali durante todo o período que ela já contribuiu. Em cima disso, eu vou falar para ela, eu vou poder orientar para ela se ela vai contribuir com 20 ou com 11. Por quê? Quando eu contribuo com uma alíquota de 20%, eu posso contribuir sobre o valor do salário mínimo até o valor do teto. Eu tenho essa opção, então eu posso escolher o valor que eu vou contribuir. Eu vou poder me aposentar por tempo de contribuição e por idade. E se porventura aquela pessoa ela exerceu uma atividade como servidor público, ela pode trazer aquele tempo do servidor público para o regime geral. Então, nós temos aí 3 situações, né, que realmente faz a diferença. Aquela pessoa que vai recolher com 11%. É aquela pessoa que vai se aposentar por idade e aquela pessoa que vai se aposentar e que vai receber somente um salário mínimo. E aí, o que acontece? Eu sempre vi em CLT, valores altos. Se eu passar a contribuir com 11%, tudo aquilo que eu contribuí para trás vai ficar como perdido, ela não vai entrar na média. Automaticamente vai bater o valor de um salário mínimo. Então, essa é realmente a grande preocupação, entendeu? Que você ficar... Na verdade, não. Na verdade, você tem você faz a média, mas está sempre com base no valor do salário mínimo. É um MEI, quando ele contribui com 5%, que é esse valor de 50 e poucos reais, que se ele contribuía lá atrás com um valor alto, ele vai perder e vai ficar com o valor de um salário mínimo. Então, é importante isso. Então, assim, tem casos que realmente compensa a pessoa continuar contribuindo, ao invés de pelo mínimo, contribuir pelo 20, contribui com 11%. 11 e o salário mínimo. Tem pessoas que não. Então, quando eu vou fazer o planejamento, eu faço 3 colunas. Então, eu encontro a média, eu verifico qual é o futuro dela,
Então, assim, você tá próximo a uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição? Pô, eu tô mais próximo à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você vai contribuir com 20%, mesmo que seja 20% sobre o salário mínimo. Porque eu preciso Uhum. garantir a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, Sim. se essa pessoa vai me contribuir com 11%, ela já não vai mais poder ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, são detalhes que realmente faz uma diferença gigantesca lá na frente para a pessoa. Nós temos algumas perguntas aqui. Ah, vamos lá. É bom a gente, olha lá, a Clarice falou, alguém que já contribuiu por 30 anos com base no salário mínimo, compensa aumentar o valor da contribuição para obter um valor maior de aposentadoria? Clarice, realmente assim, do jeito que você nos colocou aqui, e se nós estivermos falando de uma mulher, no primeiro momento eu vou falar que não. E vou falar que para você continuar ali no mínimo. A não ser que a gente verifique se você tem uma regra de transição mais próxima e a gente consiga aumentar um pouquinho aí, tá? Então depende muito da situação. Hoje nós temos uma situação bem interessante, que nós chamamos da contribuição única. Tem pessoas, vamos imaginar uma aposentadoria por idade. Um senhor, um homem de 65 anos de idade. Ele teve 15 anos de tempo de contribuição antes de julho de 94. Esses valores de antes de julho de 94, eles não vão entrar no cálculo, mas o tempo entra. E aí, esse senhor, eu posso fazer uma contribuição no teto e garantir para ele uma aposentadoria em torno de uns 3 mil reais. Então, isso é um caso de planejamento previdenciário. Porque se ele fosse sozinho no INSS, então ele contribuiu durante os 15 anos necessários, tem a idade de 65, ele indo sozinho, ele iria receber uma aposentadoria de um salário mínimo. Ele fazendo esse planejamento, a gente verificando a possibilidade, eu posso aumentar a aposentadoria dele para 3 mil reais, mais ou menos. Então, porque existe o tal do descarte que a gente está falando. Então, a situação da Clarice pode cair numa situação dessa, Clarice. Eu chegar para você e falar, não, Clarice, a gente pode contribuir um pouco mais para frente, descartar algumas contribuições suas menores e aumentar um pouquinho a sua média. Então, isso é só com cálculo, não tem jeito. Não temos, né, Deise, respostas Regra prontas. pronta, né? Não tem, né? Isso é muito legal de falar, né? Cada pessoa tem a sua regra, tem a sua história, né? E é importante fazer esses cálculos para fazer o planejamento e não ter perdas financeiras, né? Afinal, foi o valor que você contribuiu por muitos anos e como você falou, às vezes por causa de 2, 3, 4 meses gerar uma diferença de R$ 1.000, ou às vezes esperar 6 meses com uma contribuição um pouco maior pelo teto, você consegue melhorar lá na frente o seu INSS, né? Realmente não tem uma regra pronta, né? Aí, ó, perguntaram, o que vale mais a pena? Contribuição individual ou facultativa? Então, vamos para outra dúvida, né? Ah, isso aí. Vamos lá para outra pergunta. Isso. Olha, Qual que é a gente, diferença, então, do contribuinte individual para o facultativo? Isso é super importante. o individual é aquele que está exercendo uma atividade laborativa. Então, se você estiver exercendo qualquer atividade em que você está sendo remunerado, seja prestando serviço para uma pessoa física, seja prestando serviço para uma pessoa jurídica, você vai contribuir como individual. Eu tenho lá o código do individual. O facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade laborativa. Então, por exemplo, fui demitido, estou sem trabalho nenhum, mas quero contribuir para a Previdência. Estou recebendo seguro-desemprego, quero contribuir para a Previdência. Você vai contribuir como facultativo. Inclusive, Deise, vamos já dar uma dica aqui. A pessoa é demitida, está recebendo seguro-desemprego, quer contribuir, vai lá e contribui como individual. O seguro-desemprego é cancelado. Então, vocês tomem cuidado. Olha que dica importante. Já valeu a live. Já valeu a live, né, Michele? Super importante. Então, eu posso contribuir como facultativo recebendo seguro-desemprego? Pode, porque vai contar como tempo de contribuição e você vai manter ali a média que talvez você esteja precisando.
As alíquotas para o individual e facultativo são as mesmas. Você tem a opção do 20, do 11, como eu já expliquei. Você vai ter os mesmos direitos perante a previdência, independente se é individual ou facultativo. Então, você tem essa diferença. E que é muito importante saber quando que você vai contribuir, como vai contribuir. Uhum. A Karen fala que ela foi a vida toda CLT, depois que ela resolveu trabalhar como autônoma, ela estava recolhendo errado, que eu fiz o planejamento e que foi uma luz. Ai, que bom, Karen, Olha muito que obrigada, legal. viu? Ó, Depoimento, muito a Clarice bom. perguntou, para quem é PJ e recebe Prolabore, deve recolher 11 ou 20%? A Clarice, você recolhe com 11%. PJ, Prolabore, se for Prolabore, é 11%, e aí você vai ter o mesmo direito de aposentadoria por tempo de contribuição, por poder emitir CTC, tem os mesmos direitos, aí não vai ter, você não vai estar vinculado. Inclusive, o empresário, ele recebendo os 11%, ele pagando com 11%, ele pode pagar não com base no salário mínimo. Se ele quiser pagar com base no teto, desde que permita, né, a empresa dele ele poder pagar isso, ele pode, não tem problema. Então, Agora, a gente tem um ponto aí, né, Mi, que eu queria te perguntar. Muitas pessoas, o faturamento da empresa permite que o empresário faça o pagamento pelo teto. Mas para economizar dinheiro, né, porque as pessoas não entendem, gente, que INSS, ele é um investimento. Você está investindo na sua aposentadoria. Quando você contribui para o INSS, você está investindo em algo que vai te gerar um direito lá na frente. Então, a gente não pode olhar o INSS como uma despesa, né? É um investimento no seu futuro. E aí o que eu vejo muito, o que eu recebo muito são empresários que têm sim faturamentos elevados, que para economizar dinheiro recolhem sobre o salário mínimo, sendo que ele poderia estar contribuindo pelo teto e fazendo uma média melhor de contribuições para sua aposentadoria lá na frente, né? E aí, me conta. Então, aí é uma coisa diferente da outra. Então, esse empresário, se ele quer ter uma aposentadoria melhor, ele tem que contribuir com valor maior, entendeu? Ele tem essa possibilidade. Então, ele não pode confundir o dividendo, os lucros, com o Prolabore. O Prolabore é a mesma coisa que o empregado está pagando ali a contribuição mensalmente para o INSS. Então, a linha de raciocínio é a mesma. Eles precisam ficar atentos a isso. Ó, a Elaine fez uma pergunta importante. Quem foi CLT sempre e nos últimos anos contribuiu como MEI, pode recolher o complemento acima de um salário mínimo? Então, Elaine, essa pergunta é importantíssima. Eu estou fazendo vários posts sobre o MEI, porque por conta de que muita gente está perdendo emprego, vai consultar um contador, o contador fala assim, abre um MEI, né? As despesas elas são menores, os tributos são menores. E a maioria das pessoas não se preocupam com a aposentadoria lá na frente. E ela falou, opa, tá bom, eu vou contribuir com 5%. Então, o que acontece? Se você contribuiu como MEI, você só vai se aposentar por idade e com o valor de um salário mínimo. Se você quiser fazer a complementação, você pode. Então, a alíquota que era de 5%, você vai fazer o pagamento da diferença dos 15% para chegar em 20%. Mas a base vai ser de um salário mínimo. Mas isso vai ser importante porque você que foi CLT muito tempo, a gente vai conseguir fazer a média contributiva de todas as suas contribuições. Então, vai ficar equilibrado, tá? Então, você não vai ficar restrito ao valor de um salário mínimo. É isso que é importante. Aí as pessoas, e existe muita confusão. Mas eu já ouvi falar que o MEI, inclusive eu recebi uma reportagem de um cliente. Eu tinha feito o planejamento para ela, expliquei toda essa situação, ela veio logo em seguida com uma reportagem para mim. Falei, então, essa reportagem, infelizmente, ela está errada. Quando você é MEI, você só pode ou contribuir com 5% e vai receber um salário mínimo e se aposenta por idade. Ok. Eu posso fazer a complementação para recuperar a média lá das minhas outras contribuições? Pode. Complementa a diferença dos 15%, mas com base no salário mínimo. E algumas pessoas estão falando por aí que você pode complementar com valor acima do salário mínimo. Não. Se você for
um contribuinte individual. Então, você, como MEI, exerce uma atividade. E aí, você exerce uma outra atividade paralela. Aí sim, em virtude dessa sua atividade paralela, você vai recolher uma guia à parte, como individual, com alíquota de 20%, vão se somar os valores e você eleva o valor da sua aposentadoria. Entendeu? Perfeito. Uhum, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, vamos Manda. ver. Pinheiro, contribuo há 5 anos como facultativo, porém, houve 2 meses que me enganei e contribuí como individual. Tem problema? Então, Pinheiro, é o seguinte, ou você, não, eu não sei, se você não estiver exercendo nenhuma atividade, nós temos a possibilidade de solicitar para o INSS você trocar o código. Falar que foi um engano e trocar o código. Agora, se você estiver exercendo alguma atividade laborativa, passe a continuar contribuindo como individual. O INSS, na maioria das vezes, ele não vem ele não vem pedir provas de contribuinte individual, se você realmente exerceu atividade, quando você contribui em dia. Então, você também tem que ficar atento a isso. Se você contribuiu em dia e trocou o código, você simplesmente pode depois só pedir ou para trocar, pedir para o INSS fazer a troca do código, não tem problema. Ou se você estiver exercendo atividade laborativa, contribuir como individual. Perfeito. Muito bem, acho que aqui as perguntas acabaram, né? Muito bem. Quem tiver mais pergunta pode subir. E aí acho que é legal a gente falar um pouquinho também agora da previdência privada, né, Michele? Foram outras dúvidas aí que surgiram na nossa enquete que nós fizemos, né? Como eu falei lá no começo, muitas pessoas hoje estão se planejando para a aposentadoria, mas o que eu falo que é muito importante quando você fizer o seu planejamento de aposentadoria, e aí eu vou trazer um pouquinho do trabalho, né, do planejador financeiro, que, como eu me disse lá no começo, é muito alinhado ao trabalho do planejador previdenciário. O planejador financeiro, quando eu recebo um cliente que quer fazer este planejamento para aposentadoria, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é: me conta, qual é a renda que você gostaria de ter lá na frente na aposentadoria? E por incrível que pareça, 90% dos clientes falam: ai, não sei, eu nunca pensei nisso, né? Então, o planejamento para aposentadoria, ele tem que partir de um número. Não dá para você se planejar para aposentadoria sem saber o padrão de vida que você quer ter lá na frente. Então, eu começo por calcular quanto o cliente vai precisar guardar para chegar naquele objetivo de renda. A gente faz uma projeção de INSS, porque depende, às vezes o cliente quer uma renda de 5 mil e ele vai ter R$ 1.000 de INSS, então a gente precisa fazer um planejamento de aposentadoria para ele, de investimentos, para que ele guarde o suficiente para lá na frente ter mais 4 mil de renda. Então, o planejamento financeiro passa por entender o quanto ele vai guardar, quanto tempo essa pessoa tem de contribuição, né? E eu digo-me que o mais importante, além de você guardar dinheiro, de você ter uma boa organização financeira para conseguir guardar dinheiro para sua aposentadoria, é você saber onde guardar este dinheiro. Então, como consultora de investimentos também, vou trazer um case aqui para vocês. Eu atendi uma cliente que contribuiu durante 20 anos para um plano de previdência privada. E a gente descobriu, quando ela me achou, eu descobri que esse plano de previdência privada que ela contribuía tinha uma taxa de administração muito elevada, o que comprometeu a rentabilidade do fundo. A rentabilidade dela foi tão baixa que ela perdeu para a inflação durante esses 20 anos. Então, o que eu ensino os meus clientes e o que eu estruturo para os clientes quando eu faço um planejamento de aposentadoria para ter uma renda no futuro é ensinar onde investir. Mais importante do que guardar dinheiro é você saber onde investir. Só para vocês terem uma ideia, esses R$ 1.000 que ela contribuía todo mês, lá na frente, geraria um saldo de
308 mil reais. Se ela tivesse investido este mesmo dinheiro em um investimento que gerasse um ganho real acima da inflação, ela teria juntado 620 mil reais. E são os mesmos R$ 1.000 todo mês que geraram uma diferença de 312 mil reais. Não foi uma conversa fácil, né? Mas, como a Michele falou lá no começo, antes tarde do que nunca. Essa cliente ainda não vai se aposentar. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma reestruturação dos investimentos dela. Nós começamos a fazer mudanças, né? Hoje os planos de previdência privada, eles evoluíram muito. Existem diferentes planos de previdência com rentabilidades diferentes, que investem em fundos multimercado, em ações, enfim, em investimentos indexados à inflação também, a papéis indexados à inflação. Além disso, o mercado evoluiu. Hoje, não é só previdência privada, né? Nós temos aí um investimento que garante um ganho real acima da inflação, que pouquíssimas pessoas investem, que são os títulos do Tesouro. Quando você entra lá no Tesouro Direto, tem um monte de título. Eu ensino o cliente, olha, esse aqui vai te garantir uma rentabilidade acima da inflação. Né? E aí, eu vou contar para quem está nos assistindo por que eu falo tanto de inflação. Né? Imagina que você precise tomar um remédio, uma medicação de uso contínuo e que essa caixinha custe R$ 100. E você vai tomar essa caixinha de remédio todos os meses a vida inteira. Se você investe o seu dinheiro num investimento que perde para a inflação, quando você chegar lá na sua aposentadoria, aqueles R$ 100 que você colocou no banco para comprar aquela caixinha de remédio, ao invés de comprar uma caixinha, vai comprar um comprimido. Por quê? A caixinha de remédio foi subindo de preço e o seu dinheiro foi perdendo o poder de compra. Quando a gente investe bem e monta uma carteira de investimentos direcionada para a previdência privada, com bons investimentos, com uma boa diversificação, eu brinco que, além de você comprar a caixinha de remédio aos 65 anos, vai sobrar dinheiro para você viajar, porque afinal de contas, né, a gente não quer ficar velhinho em casa assistindo televisão, a gente quer curtir, né, a gente quer viajar. Então, olha a importância de estar alinhado o planejamento previdenciário com o planejamento financeiro para a aposentadoria. Não é só guardar dinheiro, não é só contribuir para a CLT, né? Mas é investir bem este dinheiro e é saber quanto tem que guardar, né, Mi? Porque, eu quero ter uma renda de 10 mil, mas eu estou guardando R$ 500 por mês na poupança. Será que você vai conseguir chegar lá na frente? Eu tenho um plano de previdência privada lá na minha empresa e é isso que eu estou guardando para ter a renda de 10 mil. Será que essa contribuição que você faz é suficiente? Né? Então, o planejamento financeiro ajuda a encontrar todas essas respostas. Com certeza. Ó, tem perguntas para o seu aí, ó. A Ariane está falando. Eu sou universitária, contribuo para o INSS. Ela quer fazer uma previdência privada. Como escolher o melhor plano para uma aposentadoria futura? Quando eu faço o planejamento previdenciário, muitos clientes, às vezes, como a gente chega numa situação em que ele vai receber o valor de um salário mínimo, ou que não compensa ele continuar investindo muito ali na previdência pública, eu falo para ele que talvez a saída seja uma previdência privada. Então, é a pergunta da Ariane também, porque é importante você ter esse equilíbrio. Você não pode abandonar a previdência pública de jeito nenhum, mas é importante você pensar na privada. E quando você faz um planejamento previdenciário, você sabe o que vai acontecer com você lá na frente, em relação à previdência pública, você consegue se precaver e fazer os melhores rendimentos para você garantir, sim, uma melhor aposentadoria. Por quê? Como no início a própria Daisy falou, o INSS está ali para manter o básico, tá? Essa é a grande questão. Então, você tem que imaginar hoje, vamos imaginar que você tem um salário de 15, 20 mil reais, mesmo que você for ganhar um teto do INSS, hoje é 6.400. Então, se você tem um padrão de 20, você não vai conseguir manter com uma aposentadoria de 6.400. Então, se você saber quanto que você vai ganhar numa previdência pública, você vai saber fazer guardar
qual o melhor investimento fazer ao longo da minha vida para que realmente eu mantenha o meu padrão de vida. O que você responde para a Ariane, Deise? Então, Ariane, até um tempo atrás, os planos de previdência privada, eles tinham poucos planos, né? Eram poucos produtos, que, na sua maioria de renda fixa, e normalmente esses planos de previdência privada perdiam para a inflação, tá? Tem pessoas, e aí já vou trazer uma dica que vale ouro, que tem planos muito, muito antigos, de mais de 20 anos, né? E a dica de ouro que eu vou trazer é que os primeiros planos de previdência privada, eles tinham no seu contrato uma garantia de rentabilidade acima de um índice de inflação, por exemplo. Também atendi um cliente que tinha um plano de previdência privada que tinha uma garantia de 6% ao ano acima do IGPM. Só para vocês terem a ideia, o IGPM o ano passado foi mais de 20% no ano. Só que, infelizmente, em algum momento da vida, né, de contribuição, o gerente ligou e falou, vamos mudar para um plano melhor. E ela foi para um plano que não garante mais. Tá? Hoje, infelizmente, não existe mais no mercado este plano de previdência privada antigo que te garante um ganho real acima da inflação. Então, em quais casos que eu recomendo fazer um plano de previdência privada? No caso de você ser uma pessoa que tenha rendimentos que te obriguem a fazer a sua declaração de imposto de renda completa e que você precise de benefício fiscal. Aí você pode fazer um PGBL com P de plano, que é um investimento destinado à previdência privada, mas que te dá o benefício fiscal de você pagar menos imposto lá na sua declaração de imposto de renda. Ele diminui a sua base tributária e você vai recolher menos imposto agora. E se você escolher a tabela regressiva, daqui a 10 anos, você vai resgatar, o governo vai te cobrar um imposto, mas vai ser um imposto menor. Ou seja, hoje ele te gera um benefício de uma economia de 27,5%, e daqui a 10 anos você pagará só 10%. Então, neste caso, vale a pena contribuir para um plano de previdência. Tá? Os planos de previdência são fundos de investimento, onde você compra uma cota deste fundo e quem decide o que vai colocar lá dentro do fundo, quais são os papéis, é o gestor. Então, tem que buscar fundos de previdência com taxas de administração baixas, porque a taxa de administração ela vai pegar um pedaço gordo da sua rentabilidade, né? Você tem que buscar fundos que, se você for jovem ainda, eu não sei a sua idade, que te entreguem, é jovem, ai que bom, que te entreguem, então, você pode buscar fundos que tenham um pouco mais de risco para te entregar um retorno melhor, porque se você ficar num fundo de renda fixa, muito provavelmente você vai perder para a inflação. Agora, se o seu caso não for este de declaração de imposto de renda completa, eu recomendo que você busque outras alternativas, né? Como eu falei, os títulos do Tesouro, que são um dos investimentos que entregam ganho real acima da inflação. Quando você vai lá e compra um título de Tesouro, por exemplo, ele vai te dizer, olha, esse título vence lá em 2035 e ele vai te pagar hoje 4% mais IPCA. Então, o IPCA compra a mesma caixinha de remédio lá na frente. Os 4% acima do IPCA é o que sobra para eu viajar. Deise, tem risco? Não tem risco. Os títulos do Tesouro são os títulos com o menor risco do mercado. Agora, desde que você invista e não resgate antes do vencimento. Se você resgatar antes do vencimento, sim, tem risco, inclusive, de você ter uma variação negativa, porque esses títulos são marcados a mercado, eles são precificados diariamente, dependendo do que estiver acontecendo na economia, eles podem te pagar, você pode resgatar menos do que você investiu. Quando a gente faz, Michele, o planejamento de aposentadoria para um cliente, para ele ter uma renda e ter o INSS aí complementando, eu ensino o cliente a olhar todos esses pontos. Então, no planejamento, a gente vai olhar quais são aqueles investimentos, aquele pedaço, aquela parcela de investimento que eu posso destinar para aposentadoria que eu não vou usar.
O dinheiro da reserva de emergência, né? A gente viu aí com essa pandemia quanta gente perdeu o emprego e não tinha dinheiro para passar um mês, né? É um investimento totalmente diferente do investimento da aposentadoria. Aquele dinheiro que eu vou separar para viagem para Disney é um investimento totalmente diferente da reserva de emergência e da reserva de aposentadoria. O dinheiro que eu vou dar entrada no apartamento é um outro investimento. Então, quando a gente fala de consultoria de investimento, a gente está falando de cada projeto, cada necessidade do cliente tem que ter o seu dinheiro no lugar. Então, respondendo à pergunta, nem sempre previdência privada será a melhor alternativa para a aposentadoria. Hoje, a melhor alternativa para aposentadoria, se você não precisa do benefício fiscal, é buscar investimentos que gerem ganho real acima da inflação. Tesouro direto, debêntures incentivadas, que são investimentos que não têm imposto de renda, certificados de recebíveis imobiliários, agrários também, que podem ser indexados ao IPCA. Hoje, existem outros instrumentos no mercado que garantem isso. E, além disso, existem os fundos imobiliários, né? Porque a gente sabe que imóvel é uma forma de geração de renda. Mas, antigamente, eu trabalhei em banco 25 anos e eu tinha uma colônia portuguesa muito grande. Eu sou neta de português. E eu não sei se você sabe, mas os portugueses adoram investir em imóvel. Eles não gostam de deixar o dinheiro no banco, eles gostam de investir em imóvel. E tá tudo certo. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam comprando um bem que estaria ali gerando renda para a família, né? Qual é o problema de você comprar imóvel para ter renda na aposentadoria? Primeiro problema, você precisa gastar muito dinheiro, né? Porque eu brinco que você não consegue ir lá na consultora e falar, olha, hoje eu vou comprar só a sala, amanhã eu vou comprar só... Daqui 5 anos eu venho comprar o quarto. Daqui 3 anos eu venho comprar o banheiro. Não dá. Ou você tem que ter o dinheiro para comprar o imóvel inteiro, ou você tem que financiar aquele imóvel, aí já não é um investimento, já é uma dívida, né? E os fundos imobiliários, eles nos possibilitaram investir em imóvel sem precisar investir muito dinheiro. Hoje, com R$ 100, você consegue investir em fundo imobiliário e você ser dona de um pedacinho de excelentes imóveis que geram uma boa renda. E normalmente os contratos de aluguel são reajustados pela inflação. Então, além de você diversificar, né, você consegue ter aí um reajuste pela inflação, pelo índice do IGPM, pelo IPCA. Então, é uma outra forma aí de investir para aposentadoria. Não, perfeito. Acho que a Michelle travou, né? Mi, voltou. Você estava travada. Não sei se você conseguiu ouvir tudo, mas sua internet travou um pouquinho. Eu ouvi tudo que você falou. Para mim estava tudo ótimo. Ó, acaba aí. O Pinheiro falou que ele vive fora do Brasil. Antes que a internet tire a gente, vou responder. E ele deu saída definitiva e ele continua contribuindo como facultativo. Como você está contribuindo aqui para o Brasil e você não está trabalhando aqui, tá certo. Até porque provavelmente você deva ter bastante contribuições. Então você pode continuar contribuindo como facultativo. Só basta a gente saber se você está contribuindo certo. Então faça o seu planejamento. Isso. A Karen falou que o problema é justamente esse, saber onde investir. A Alessandra, hoje é muito importante saber onde investir com certeza. E no mercado há muitos planos de previdência. A professora Alexandra, que é a minha sócia nos cursos jurídicos, que nós temos cursos jurídicos, mesmo com a atual crise ainda, é confiável investir no Tesouro? Você já respondeu que é sim. Sim, sim. A Karen também colocou, o Tesouro Selic é o mais indicado hoje para quem é conservador? Não, na verdade, gente, o Tesouro Selic, ele é indicado para reserva de emergência, tá? O Tesouro Selic é um dos únicos títulos do Tesouro que você tem liquidez diária e você pode resgatar sem perdas financeiras se o mercado oscilar, tá? Eu quero reforçar aqui, quando você vai investir para aposentadoria, e às vezes as pessoas perguntam assim, Deise, mas uma vez eu investi no Tesouro IPCA, e aí eu precisei do dinheiro e resgatei menos do que eu investi. Então, sabe por que isso aconteceu? Porque você investiu errado. Porque investir, gente, tem que ter um porquê. Vocês lembram da vovó que guardava o dinheiro no envelope?
né? As nossas avós, que não tinham muita instrução, o que que elas faziam? Recebiam o salário do mês e pegavam: esse dinheiro aqui é para o supermercado, esse dinheirinho aqui é para pagar o aluguel, esse dinheirinho é para comprar roupa. Nós temos que usar a técnica das vovós dos envelopes. O dinheiro da aposentadoria não é para resgatar na hora que tiver uma dor de barriga. Então, eu posso abrir mão da liquidez, eu posso investir para longo prazo e posso esperar o vencimento para resgatar. Você vai usar os títulos do Tesouro Selic para sua reserva de emergência. Aquele dinheiro que, se tiver uma emergência, você vai lá e você sabe que ele não vai oscilar, que o rendimento vai estar sempre caindo pouquinho, mas vai estar caindo, né? Para aposentadoria, busque rendimentos acima da inflação. Pode ser o Tesouro IPCA, pode ser uma debênture, como eu falei, um certificado de recebível. O Tesouro Selic não é o mais recomendado. Mesmo que você seja conservadora, você pode investir no Tesouro IPCA, desde que o percentual destinado à sua aposentadoria. Ó, a Elaine falou que ela trabalhou como professora durante 20 anos, depois ela contribuiu normalmente, se ela vai ter o benefício do tempo de contribuição reduzido. Elaine, a aposentadoria do professor, ela não é especial, tá? Então, a gente tem uma redução de tempo quando você tem uma aposentadoria especial, que é aquela que você trabalha em contato com agentes nocivos. Para você ter a aposentadoria do professor e ter a redução, que existe também de tempo, você tem que trabalhar o tempo inteiro como professor, entendeu? Para ter essa redução. Você vai entrar numa aposentadoria por tempo de contribuição com a regra geral. Vai somar normal. Desde é muito bom falar sobre a rentabilidade do fundo de previdência, porque quando atendemos os clientes em planejamento financeiro, noto que as pessoas fazem um plano de previdência e deixam para lá. Você já explicou muito bem. Gente, olha um ponto importante, vou aproveitar o gancho. Gente, nenhum investimento é para você fazer e deixar para lá. Mesmo quando você toma as decisões corretas, você precisa fazer uma reavaliação dos seus investimentos. Investimentos de curto e médio prazo, pelo menos a cada 3 meses. E reavaliação não significa mudar. Cuidado, porque às vezes vocês também ficam saindo de um investimento para outro. Esse está melhor, esse está melhor, e fica só pagando imposto de renda. Às vezes, não fazer nada é uma decisão, mas é uma decisão consciente. Eu fiz uma reavaliação, eu investi alinhado aos meus projetos, tá tudo certo, tá? Teve alguma mudança na economia, mudanças econômicas, e este é o papel de consultor de investimentos também. Quando eu acompanho os meus clientes, eu não monto uma carteira e abandono. Eu falo: olha, pelo menos uma vez por ano a gente tem que reavaliar a sua carteira de previdência, pelo menos a cada 3 meses eu tenho que reavaliar os seus investimentos, para ver se não teve uma mudança na economia, nos seus projetos. Durante a nossa vida, durante 30 anos, pode mudar, né, Mi? Então, muito legal essa pergunta. Com certeza. Então, acho que das perguntas foram, né? A Liane falou obrigada pela dica. Quando se fala em planejamento, se imagina que só é possível a classe média alta em razão do ganho ser melhor. A classe baixa, diga-se assalariada, a possibilidade de planejamento? Com certeza absoluta. Gente, que pergunta boa, pergunta boa. De grão em grão, a galinha enche o papo. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Acreditem ou não, vocês conseguem investir para aposentadoria a partir de R$ 50 com as melhores taxas do mercado. Não precisa ter muito dinheiro para se planejar. É óbvio que se você investir R$ 50, dependendo do tempo que você tem, você não vai esperar ganhar 10 mil lá na frente, né? Mas sim, você não precisa ganhar muito dinheiro para se planejar para aposentadoria. Né? A gente já viu aí, se você quer ter um salário mínimo e você é MEI, você contribui com R$ 60. Se você quer ter um salário mínimo e vai esperar a idade, você contribui com 11% de um salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 115, é isso, né, MEI? 120. Se for 11%, dá 121. R$ 121. Ou seja, não precisa ser milionário para fazer um planejamento de aposentadoria, nem pública, nem privada. Muito pelo contrário, né? Você ter essa visão do que te espera, é o que nós comentamos. Assim, por conta da pandemia, as pessoas começaram a se preocupar. Eu não tenho uma reserva, né? E agora, como que eu faço? Ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer.
né? Então, enquanto tava, às vezes você poderia perder seu emprego, mas facilmente você poderia se ir para um outro Realocar, né? emprego de uma forma mais rápida. Agora a gente sabe que está mais difícil, né? Nós temos aí 5 minutos antes que o Instagram nos derrube, tá? Tá certo que ele tá deixando a gente ficar um pouquinho mais que 1 hora. Eu acho que, para eu arrematar o meu assunto planejamento previdenciário, que acho que a gente faz agora os arremates finais, quem precisa de planejamento, toda e qualquer pessoa que contribui para o INSS precisa do planejamento previdenciário. Primeiro, porque a gente precisa saber como que está a nossa vida contributiva junto ao INSS, se as nossas informações estão corretas ou não, se eu estou contribuindo de forma correta para eu não ter perdas financeiras. Então, por exemplo, eu fiz o planejamento de um contador, Daisy, e o contador, ele contribuía sob o teto. E aí, ele já poderia pedir a aposentadoria dele, falei para ele. Então, ele estava há quase 1 ano pegando dinheiro e jogando no lixo, porque não iria fazer mais diferença para ele aquele tempo. E ele não, porque ele não sabia que ele realmente já poderia se aposentar, se ele poderia estar contribuindo com um valor menor. Quando eu entrego o planejamento, o meu objetivo é demonstrar para o cliente o quanto ele deve investir na previdência pública para que ele, de repente, o que acontece? O meu cliente chega para mim e fala assim: Michele, eu posso contribuir com R$ 600 por mês. Aí eu entrego o planejamento e falo para ele: olha, se você contribuir com 600, a sua aposentadoria vai ser R$ 100 a mais, R$ 200 a mais, se você contribuir com esses 600. Mas se você contribuir com 200, com base no valor do salário mínimo, você vai receber R$ 200 a menos na aposentadoria. Mas o investimento que ele vai fazer ao longo do tempo, com os R$ 600, vai ser muito maior para a diferença tão pequena que ele vai ganhar no futuro, para ele ter esse retorno financeiro. Então, e ele podia destinar esse valor para uma previdência privada, para um título do Tesouro, né? Exatamente. É justamente isso que eu indico para o meu cliente, entendeu? Eu falei, olha, ao invés de você pegar esses R$ 600 e depositar tudo na previdência pública, que não vai fazer diferença para você lá na frente, você pega metade, faz alguma aplicação, algum investimento que realmente seja interessante, porque se der alguma dor de barriga, você consegue resgatar. A previdência pública, não. Você só vai poder resgatar no momento que você for se aposentar. E a outra coisa muito importante, Daisy, contribuir para a previdência social não é só pensando em uma aposentadoria. Contribuir para a Previdência Social é pensando você receber um auxílio-doença, ou seja, estou contribuindo, fiquei doente, você pode pedir um benefício de auxílio-doença. Estou totalmente incapaz para o trabalho. Você pode pensar numa aposentadoria por invalidez. Eu faleci, deixei cônjuge, deixei filho menor, você deixa uma pensão por morte. Então, não fiquem sempre ligando, eu não vou pensar nisso porque vai demorar para eu me aposentar. Não. E não é só isso, né? Tem outros benefícios. Exatamente. Eu atendi também um cliente em que faz 5 anos que ele não contribui, ele tem filho menor, ele tem cônjuge, ele tem uma ótima média, falta pouco tempo para ele se aposentar. Eu falei, volta a contribuir. E ele falou para mim, Michele, eu não sabia da pensão por morte, eu não sabia do possível auxílio-doença. Então, realmente, você contribuir para a Previdência não é só pensando numa aposentadoria. E você contribuir com consciência, isso faz uma grande diferença lá na frente. Então, esse é o meu principal recado em previdenciário. Perfeito, Mi. Faz o seu arremate, Deise, a gente ainda tem muito um bem. Temos 5 minutos, né? Eu acho que para finalizar, Mia, o recado que eu deixo aqui é que planejamento de aposentadoria ele tem que ser calculado.
né, da aposentadoria privada. Gente, planejamento de aposentadoria privada não é contribuir para a previdência privada. Tem muita gente que faz lá a contribuição para um plano de previdência privada e acha que o futuro está garantido. Não está. Você precisa saber quanto você quer ganhar lá na frente. Você precisa saber, para você ter este rendimento lá na frente, quanto você tem que contribuir por mês, você tem que saber onde você vai investir, não adianta ficar guardando dinheiro se você não investir bem. Olha essa cliente, a diferença, são 300 mil reais que ela jogou no lixo, né? Então, o meu recado é, às vezes, você contratar uma consultoria, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu já tenho meu gerente de banco, já tenho. Gente, o gerente de banco é importante sim, o agente autônomo é importante sim, todo mundo na sua função. Mas o consultor, o planejador financeiro, o valor que, ou o planejador previdenciário, que é o caso da Michelle, o valor que vocês vão investir para fazer um planejamento de aposentadoria vai compensar muito a perda financeira que você vai ter se você não fizer. Então, o recado que eu digo, gente, investir no planejamento é importante sim, né? Mi, e quero te agradecer aí a presença de todo mundo que participou dessa live. Estamos à disposição de vocês lá no canal do Instagram, tanto na Michelle quanto no meu. Se teve alguma pergunta que não foi respondida ou se ficou alguma dúvida ainda, procure a gente, mande uma mensagem inbox e compartilhem. A live vai ficar salva depois para vocês compartilharem aí com quem não conseguiu assistir, né? Obrigada, Mi. Eu que agradeço, Deise, agradeço a todos que nos acompanharam. Elis vai ficar salva, a live sim. Recebemos aqui vários elogios, a gente fica muito contente em a gente poder dividir um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso dia a dia com vocês. Então, realmente estamos à disposição no direct. Isso faz uma grande diferença. É disso que nós precisamos, de bons conteúdos. Então, a gente está tendo essa oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu acho que a gente conseguiu pelo menos passar a mensagem de que um planejamento financeiro, um planejamento previdenciário é um investimento. E você fazer disso faz uma grande diferença para você evitar ter perdas financeiras. Esse é o nosso principal recado. É isso aí. Muito obrigada, viu, Deise? Um grande abraço, gente. Boa noite, um abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau.